Graças a paz, irmãos, aqui quem nos fala é o pastor Luiz Antônio Ribeiro. Hoje vamos estudar a Escola Bíblica 11, que vai falar sobre a paz que vem do Senhor. O autor vai usar o livro de Isaías, capítulo 9, Isaías 57, João 14 e Romanos 14. Fazer a leitura do textuário para os irmãos. Se encontra em Isaías 9, verso 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vamos agradecer a Deus por esse estudo. Amado Deus, maravilhoso Pai Celestial, obrigado, Pai querido, por mais essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Teu Santo Espírito, ó Deus, fala aos nossos corações e, ó Deus, que nós possamos aprender, ó Deus, e aplicar, Pai, na nossa vida, Pai. Pai, esteja abençoando o PBPP, a pessoa do pastor Edson Borges, todas as famílias que a representam, Senhor. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, a paz que vem do Senhor. O autor começa dizendo: quem não gostaria de viver uma forma plena, né? Na paz. Todo mundo gostaria. Mas o contexto de Isaías e o contexto neotestamentário também vai falar que a paz ela só pode ser encontrada se tiver Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida. E o contexto de Isaías era um contexto onde o povo vinha sofrendo, né? Como se não bastasse os altos e baixos do sofrimento que aquele povo tinha passado, né? Com os midianitas, amalequitas, principalmente os amalequitas, que eram a pedra no sapato, né, do povo de Israel, que estava sempre perseguindo. Depois o clímax da perseguição foi a grande correção que Deus deu para aquele povo através da Babilônia, né, do cativeiro babilônico. E é bom iniciar aqui Isaías 9:1, onde o autor diz: Entretanto, não haverá escuridão para o que estava aflita em tempos passados. Ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro será glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O autor aqui, ele faz menção ao que 2 Reis 15:29 trata, que foi a perseguição dos assírios, né? Dizendo assim: nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Síria, atacou e conquistou Ijon, Abel Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e a Galiléia, toda a terra de Naftali, e levou os habitantes cativos para a Síria. Então o povo estava sempre com aquela má sorte, com aquela dificuldade, mas por trás disso a gente sabe que o que estava era a desobediência, né? Quando o povo é obediente e anda nos caminhos do Senhor, é um povo feliz, próspero, alegre, tudo dá certo. E quando o povo vai para a idolatria, né? Para o adultério, para aqueles pecados que a gente sabe que o povo fazia e faz hoje, né? A situação dá tudo errado. E é o que acontecia com aquele povo, né? E aí no verso 2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, né? E aí vem o porquê, né? Que é o verso 6 do textuário. Por que o povo que andava em trevas viu uma grande luz? Aí vem a promessa: porque um menino vos nasceu, né? Um filho nos foi concedido, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, como o autor diz aqui, nesse cenário que o profeta Isaías apresenta, a perspectiva messiânica
que tem como uma de suas características, a característica marcante, né, é a paz. Então, a perspectiva que Isaías faz aqui é sempre profetizando para o povo: um dia vocês terão paz. Um dia vocês terão paz. Mas, na verdade, a paz não se daria naquele momento. Aquele momento seria uma paz transitória. A paz mesmo só daria com a vinda de Jesus Cristo. Vamos seguir aqui, que o autor diz. Ele agora vai falar também no contexto histórico, né? Contexto que apresenta momento de recomeço, período em que o povo judeu tinha a possibilidade de retornar a Jerusalém. Então ele fala que, apesar da dificuldade, apesar do cativeiro, o povo agora teria uma oportunidade de recomeçar, né? E esse recomeço teria que ser um recomeço, como eu falei anteriormente, né? Na obediência do Senhor, seguindo os propósitos de Deus para eles. O autor ele fala aqui, 57, 1 e 2, né? O justo perece, ninguém se importa. Os piedosos são tirados, ninguém toma conhecimento, pois o justo é tirado da calamidade e entra em paz. Então o povo que anelava por paz, né, as perdas, sofrimento já impunham um fardo pesado demais, né, e um novo tempo era aguardado com muita expectativa, um tempo de renovo em que os anciãos voltassem a sonhar e os jovens tivessem a visão de um mundo melhor. Então ele vai falar aqui de uma profecia de Joel, quando o autor diz aqui, Joel capítulo 2, verso 28. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Então aqui é uma jornada que não seria fácil, né? Não seria fácil para aquele povo, mas era uma jornada que Deus estava com eles, né? Eles não estavam sozinhos, só dependia então daquele povo se afinar com Deus, né? E aceitar as exortações que Deus dava para eles, né? No verso 10 do capítulo 57 de Isaías diz: Tu te cansaste na longa viagem, porém não disseste, não há esperança. Encontraste meios de renovar as forças, por isso não enfraqueceste. Então, quer dizer, se tem uma marca para o crente, é a esperança, né? Nós nunca podemos perder a esperança. E aquele povo também tinha uma esperança, né? E se nós não tivéssemos Cristo, nós certamente também não teríamos esperança. Mas nós temos a esperança. Às vezes a situação está difícil, né? A situação é de sofrimento, como o próprio Cristo, né? Disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse bom ânimo, essa é a esperança que nós temos que ter em Cristo Jesus, né? Aí ele diz: é dessa maneira que o povo de Deus tem se mantido firme em sua trajetória, reconhecendo que as lutas sempre o acompanharão, mas sobretudo tendo a fiel convicção de que o Senhor renovará a alegria da vida de cada um dos seus filhos. Então é isso, né? Há dificuldade, há os problemas, sim, mas a nossa esperança em Cristo é o que nos faz continuar movendo, né? Andando, né? Sempre rumo ao céu, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. E o autor aqui
ele traz como ilustração aqui Isaías 40, verso 29 a 30, né? Ele faz um comparativo dos jovens. É interessante o texto, né? Que quando a gente lê, a princípio a gente entende, parece que vem na mente que é uma comparação de jovens com o idoso, mas na verdade não é, né? Ele vai dizer assim, ó, ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens, né? E os moços cairão. Mas, não é os idosos, ele fala, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Então o que o autor está dizendo aqui é o seguinte, que independente da idade, sendo jovem ou não, sendo forte ou fraco, o que é determinante mesmo para o nosso vigor espiritual, para a nossa esperança e para a nossa força de seguir em frente, é o Senhor. Tudo está no Senhor. A nossa força vem do Senhor, o nosso ânimo vem do Senhor. É por isso que a gente tem que sempre estar propenso a se renovar. Se a coisa não está bem, a gente tem que se renovar, pedir a Deus que nos dê força, né? Se tiver errado, logicamente, temos que pedir perdão para Deus, né? Para estar agradando a Deus. Ele não fala lá na 1 João 9, né? Se confessarmos nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Isso é uma forma de renovar. E é a renovação espiritual. Não é mesmo? Tem muita gente que fala muito dessa reavivamento espiritual, né? Durante muito tempo, e hoje também é uma palavra assim que está na moda, reavivamento espiritual. Mas o que é o reavivamento espiritual no âmbito de uma renovação espiritual na vida de cada um, senão o arrependimento e uma vida contrita, uma vida de obediência a Deus. Isso é um reavivamento espiritual que a gente pode estar fazendo sempre. E ele fala aqui dessa esperança do povo de Deus, né? E que independente da idade aqui, da nossa força, do nosso vigor, a força verdadeiramente ela vem do Senhor, né? Esse então é o primeiro ponto que ele fala da presença do Senhor, né? Que produz a paz. Agora ele vai falar o caminho da paz. O caminho da paz. E o autor diz assim: é importante perceber que a paz é uma realidade em construção e sempre inacabada na caminhada do povo de Deus. Ou seja, a gente sempre vai ter algumas indiferenças, né? Alguma pedra no caminho. Então a gente sempre tem que estar buscando a paz. Não é uma coisa que a gente tem assim plenamente. Plenamente a gente sabe que só na glória que nós teremos essa paz plena, né? Mas aqui a gente tem que estar buscando sempre a paz. E como o próprio autor diz aqui, né? Através de um compromisso com o Senhor. Nós temos que ter um compromisso com o Senhor para a gente alcançar essa paz, né? E ele, falando aqui do profeta, ele diz, o profeta Isaías nos lembra dessa questão a partir do ensinamento de que o caminho da paz tem início com a vida de compromisso com Deus e que passa necessariamente por uma experiência de transformação da vida. Aí ele cita Isaías 57, 14, que diz, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Interessante essa colocação aqui. Que o autor vai trabalhar aqui quando ele fala de compromisso, ele vai dizer assim, que cabe a nós, como ele
parafraseando aqui, aplanar e preparar o caminho, tirar os tropeços do caminho do meu povo. Depois ele vai trabalhar com uma linguagem que ele usa até Hebreus, capítulo 12, 1 e 2, que tem que ter um comprometimento nosso de lançar fora tudo aquilo que nos atrapalha. Ora, nós vamos falando em paz e ele vem falando que a paz é o quê? É uma disciplina, algo que vem crescendo na nossa vida quando nós temos um compromisso com o Senhor. Então nós temos que fazer o quê? Preparar a nossa vida, aplanar, tirar aquilo que está, que for irregular, que for errado, e deixar uma vida plana, uma vida onde não possa causar nenhum tropeço no nosso caminho. E é por isso que ele cita aqui Hebreus 12, 1 e 2, quando o autor lá diz assim: eliminando tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança, a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Muito bem. Então, para nós correr olhando para Jesus, a nossa corrida, nós temos que ter um corpo leve. Se nós estivermos com o corpo pesado de pecado, a gente tem dificuldade para correr. Nosso corpo tem que estar leve. Por isso que ele fala aqui para ir eliminando tudo que nos impede de prosseguir. Então, cada um tem que fazer aí o seu exercício, o seu exame interior. O que está me impedindo de prosseguir? O que está, talvez, sei lá, é um vício, é um mau costume, são palavrões, enfim, o que te impede de ter essa paz com Cristo, Então ele fala aqui para a gente eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia. Então tudo isso é o quê? É uma coisa subjetiva, cada um tem que fazer um exame e ver dentro dele o que está impedindo ele, de crescer, de ter essa paz com Cristo, E aí ele vai ter que ir eliminando, pedindo perdão a Deus, se corrigindo, se tornando uma nova criatura para que as coisas velhas se passem, na vida dele, fique só as boas, as novas, aquilo que agrada a Deus, E aí o autor fala, essa atitude com relação à vida nos levará a uma vida eterna com Deus, como bem já apresentara o profeta Isaías em seus dias. Aí ele cita Isaías 57, 15, dizendo assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para verificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Olha só, um Deus soberano, tão grande, mas que também habita no nosso meio. Um Deus que se mostra o quê? Humilde, de espírito, para habitar no meio das pessoas humildes de espírito também. É somente com o Senhor que poderemos viver a verdadeira experiência da paz que tem no perdão a sua fonte inesgotável. Aí ele vai falar o quê? Que sem perdão não há paz. Desculpa. Sem perdão não há paz, É por isso que é interessante 1 João 9, Eu volto a repetir, Essa passagem, Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Então, sem perdão, não há paz, O homem tem que ser perdoado. E não é só a questão do João 9, Qualquer um pedir perdão e assim, tudo bem, agora eu vou ter paz, Essa pessoa ela tem que ter
tem que ter Cristo como um confesso na vida dela, né? Confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o único Senhor, né? Salvador da sua vida. O autor diz: após 70 anos no cativeiro e viver as piores experiências da vida, o povo de Israel tinha no perdão de Deus a oportunidade de uma nova chance, de um recomeço marcado pela paz que só foi possível pela presença misericordiosa do Senhor, mostrando que os tempos de luta cessarão e que agora tinha chegado o momento de desfrutar do perdão divino. E esse perdão, né, esse cessar, né, aquela agonia do cativeiro, cessando, o refrigério seria o quê? Seria a volta para Jerusalém. É como se Deus tivesse falado: olha, vocês venceram o cativeiro, agora vocês terão um prêmio, né? O prêmio é a volta para Jerusalém, para a volta para casa, né? Para a sua cidade. Então, essa era o prêmio que eles então estavam ganhando do Senhor. Essa é a segunda chance, a segunda oportunidade que Deus estava dando para aquele povo, né? E o autor diz assim: e dessa forma que o Senhor quer que vivamos com Ele, consciente das nossas lutas, mas não presos a elas. Nós estamos lutando, às vezes sofrendo, mas não podemos ficar presos a ela, pois o nosso Pai Eterno tem conduzido o seu povo, estando no controle de suas vidas e alargando as veredas para que possamos trilhar o nosso caminho na certeza de que Ele está conosco. Amém? Então nós temos que agarrar a segunda chance, né? A oportunidade que Deus nos dá. É lógico que hoje nós não estamos saindo de um cativeiro babilônico, digamos assim. Você que estava nas trevas e agora tem Cristo como seu Senhor e Salvador, então toda vez que você comete uma falha, logicamente a sua segunda oportunidade, a minha segunda oportunidade, é o quê? É um perdão e o arrependimento e o perdão de Deus na minha vida, certo? O arrependimento e o perdão de Deus na minha vida. Agora, é o seguinte, eu não posso ficar quebrando o compromisso, o pacto com Deus, né? Não é mesmo? Eu peco, Deus me perdoa, peco de novo. Né? Então, a gente tem que se atentar a isso, né? Se atentar a isso. Essa segunda chance é para que nós possamos corrigir e crescer, né? Não retroagir mais, porque nós não somos daqueles que retroagem, né? E agora o autor vai falar que Jesus é a nossa paz, né? Jesus é a nossa paz, né? Então, aquela promessa de Isaías, lá Isaías 9, né? 6, ela recai o quê? Na vinda de Jesus, né? Na revelação de Deus através de Cristo. Que o autor fala aqui, ó: a paz inaugurada pela vida do nosso Senhor não depende de circunstâncias ou até mesmo da ausência de conflitos e guerras, mas está firmado numa íntima, constante comunhão com Ele. O próprio Senhor Jesus nos prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo dá. Então, Jesus, Ele é a fonte da paz. Se eu quiser ter paz, eu tenho que ter Jesus. Se eu não tiver Jesus, eu não tenho paz. Então, a paz que o mundo dá é uma paz enganadora, mentirosa. A paz real, a paz verdadeira, só Jesus pode dar. Então, todo aquele que quer ter a paz tem que ter Jesus. Se porventura algum estiver vendo
esse vídeo e não tem Jesus como único Senhor e Salvador, se você não tem essa experiência, não teve, né, essa experiência de confessar Ele, saiba que você deve confessar Jesus como único Senhor e único Salvador da sua vida. Aí sim você vai ter essa paz. Amém? Jesus é a fonte de paz. E o autor fala, Jesus amplia a ideia de paz e coloca um nível que independe de um contexto em que geralmente ela é percebida, ou seja, a ausência de conflito. A paz que ele nos promove ultrapassa todo o entendimento. Então, às vezes, mesmo numa situação de conflito, em Cristo nós temos a paz ali naquele meio. Aliás, você pode ter paz nesse mundo. Quer coisa mais conturbada que o mundo que nós vivemos? E não é porque nós estamos num mundo conturbado que nós não vamos ter paz. Em Cristo nós teremos paz mesmo nesse mundo. E ele até faz uma promessa para nós, né, em João 14, 27, para a gente ficar mais tranquilo enquanto estamos nesse mundo, né? Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Jesus, ele não quer que nós ficamos preocupados, nem tenhamos medo. Ele quer que nós apenas cremos tão somente nele, né? A paz de Jesus é marcada pela presença dele em nossa vida. Falarei e voltarei para vós. É somente quando a presença de Jesus é uma realidade em nossa vida é que temos a condição de viver uma experiência de paz perene e não circunstancial, marcada pela convicção de que nunca nos abandonará, né? E ele fala, Mateus 28, 20, né? E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Isso é uma realidade. Jesus está conosco, né? Ele fala, eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos, né? É a paz, então, que produz segurança, né? Alicerçada na certeza de que o Senhor cuida do nosso deitar e levantar. Aí o autor faz aqui uma menção de Salmos 4:8, né? Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, faz com que eu viva em segurança. Amém? Então essa paz que nós precisamos, irmãos, ouvintes, né? A paz de Cristo. E o autor finaliza aqui, né, nas considerações finais, que vivamos em paz com Deus e que sejamos bem-aventurados com os que anunciam as boas novas, que proclamam a paz. Isaías 52:7, né? Que o Senhor nos ajude e nos dê a paz. Vamos agradecer a esse Deus maravilhoso por essa lição. Amado Deus e maravilhoso Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, ó Deus, de estudar a Tua Palavra. Nos abençoe, ó Pai, nos guarde, nos dê entendimento dela, uma mensagem tão rica, Senhor. Isaías 9:57, com textos correlatos em João 14, Romanos 14, ó Pai querido. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, realmente cele essa Tua Palavra em nossos corações, para que nós possamos ter sempre, ó Pai, essa paz conosco, Senhor. E também, ó Deus, poder, ó Deus, difundir aqueles que ainda não Te conhecem. Assim nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.